lá, vamos retornando, né? Vamos retornando. Então, eu estava conversando com vocês que existem empresas, tá? Existem empresas que te dão a liberdade de você ir em um horário extra, tá? Um horário fora do seu expediente, ou quando você finaliza suas obrigações, sua meta diária, no caso, porque nos desenvolvedores de software, o pessoal que é da área da programação, eles têm metas que não pode deixar de bater, não. Então, ele te dava a liberdade, você pode fazer seus produtos pessoais, né, os seus projetos pessoais. Nesse caso, o projeto pessoal do desenvolvedor de software não era de titularidade da empresa, tá? Isso também pode acontecer. Não é via de regra, isso vai muito, né, da característica da empresa e do relacionamento também com o colaborador, certo? Então, aí tem que ver os contrapontos, tá? Vai depender muito. Mas isso também, via de regra, vai depender dos termos assinados aí em contrato. Ainda falando de titularidade, turminha, o tratamento previsto nesse artigo será aplicado nos casos em que o programa de computador for desenvolvido por bolsistas, estagiários e assemelhados, no caso, né? Então, esse também é um outro ponto sobre esse caso da titularidade do programa. Ainda falando sobre as alterações. Os direitos sobre as derivações autorizadas pelo titular dos direitos do programa do computador, inclusive sua exploração econômica, pertencerão à pessoa autorizada. A pessoa autorizada que as fizer, salvo estipulação contratual em contrário. Então, olha aqui, em contrato, no caso. Então, turma, vai depender também muito, né? Se, imaginem, com relação às alterações, deixa eu dar um exemplo para vocês. Imaginem que vocês criaram um programa. Vocês criaram um programa de software para uma empresa contratou vocês, olha, eu quero que vocês criem um projeto para mim, para o meu escritório, que eu consiga fazer o cadastro dos meus clientes, que eu consiga fazer o gerenciamento de tudo da minha empresa. E aí você fala, olha, tá certo, vou te passar o orçamento, esse é o valor. Pam! Aí, quando você faz esse valor, quando você passa seu orçamento, faz o projeto, faz o contrato, um dos pontos que é muito importante que você coloca em contrato é a respeito das atualizações do sistema. As atualizações do software, turma, é algo assim que é impensável. Sempre vai acontecer. De tempos em tempos, aquele programa vai precisar de atualização, de uma forma ou de outra. Mesmo que seja para atualização do banco de dados, do tamanho de banco de dados, mas sempre vai existir uma atualização. Então, pessoal, pode acontecer essa atualização de duas formas. A empresa que desenvolveu o produto, a própria empresa que desenvolveu o produto é que tem a licença sobre a atualização, mas tem empresas que liberam, né? Falam, tá certo, vou te vender o software, você pode ou não me contratar para fazer a atualização. Tá? Isso também acontece. Então, isso vai depender muito, né, do contrato, na hora do contrato entre os pares. Ok? Então, isso também pode acontecer. Quando a empresa faz a própria atualização, provavelmente ela vai vender um pouquinho, né? Um pouquinho mais barato. Vai fazer um merchan mais em conta. Se você vai abrir, no caso, para outros fazerem a atualização do sistema que você criou, provavelmente ele seja mais caro. Certo? Isso daí é quase óbvio. Eu faria isso. E é o que acontece. Então, não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador. O que é que não tem, né? O que é que não gera ofensa aos direitos do titular que desenvolveu um programa de computador? Primeiro, a reprodução em um só exemplar.
de cópia legitimamente adquirida. Legitimamente adquirida, desde que se destine à cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico. Hipótese em que o exemplar original servirá de salvaguarda, né? Salvaguarda, no caso. Esse aí é um dos pontos, né, que não ofende, no caso, o titular, que acaba não indo de contra a defesa aí dos direitos do titular do programa. Então, imagine que você criou uma cópia do software que você comprou, só caso, por exemplo, de segurança mesmo, uma cópia de segurança. Caso de algum problema, você tem a cópia para a segurança e não para a cópia para a distribuição. São cópias diferentes. Uma cópia para segurança, para guardar lá, ficar guardadinho. Caso aconteça algum problema na máquina, você tem a cópia com a licença daquela cópia, que é diferente de você criar uma cópia para poder vender ou replicar em outros computadores. Outro ponto, a citação parcial do programa para fins didáticos, desde que identificados o programa e o titular dos direitos respectivos. Então, imaginem que eu, por exemplo, abra aqui o meu computador e comece a passar para vocês, né, a tela do meu computador, mostrando para vocês sobre o sistema operacional Windows, falando do Windows para vocês, utilizando o Windows como uma ferramenta de ensino, uma ferramenta didática, mas sempre falando que aquele sistema operacional ele foi criado e desenvolvido pela empresa Microsoft. Por isso que é importante que a gente cite, quando a gente está utilizando para fins didáticos um produto, que a gente cite quem é o criador daquele produto, tá? Então, no caso do Windows, todos nós sabemos, mas é importante a gente falar que o Windows ele é uma criação da empresa Microsoft, que foi de uma grande significância para o desenvolvimento dos computadores atuais também. Ele teve uma importância muito grande na história, no histórico dos computadores. Então, um outro ponto também que não fere, né, os direitos do titular é quando aquele programa ele está sendo utilizado para fins didáticos. Outro ponto, com relação às violações, né? E aí é um aspecto que também a gente precisa conhecer. E as violações? Segundo a Lei 9.609, que na verdade já é o assunto, né? É o assunto da nossa próxima aula, essa lei bem aqui, ó. Na próxima semana, o objetivo da nossa aula é a gente falar sobre essa lei. Então, já dou a dica aí para vocês, certo? Vejam aí essa lei, baixem essa lei. Pronto, olha aí. O pessoal de Fartura do Piauí, né? Mais à frente vão ensinar a criar um jogo. No caso, turma, eu tenho várias ferramentas, na verdade. Eu tenho várias ferramentas que vocês podem estar começando a utilizar e a pensar e a utilizar aí para vocês começarem a desenvolver as habilidades de criação de projetos, né? Existem várias ferramentas muito legais que a gente consegue, sim, criar jogos. Mas, primeiro, né, a gente precisa entrar na fase que nós estamos estudando agora, que é a fase de desenvolvimento de software, a fase de desenvolvimento da lógica de programação. Depois que vocês pegarem a linguagem C, tudo vai ficar mais fácil para vocês. Então, é por isso que aprender linguagem C é algo muito importante. Não saiam desse módulo sem ter estudado sobre essa linguagem. Essa disciplina, vocês veem com o professor Rildo. Por que eu estou falando sobre isso? É uma pergunta do pessoal de Fartura do Piauí. Estão perguntando se ao longo do curso nós iremos ensinar a criar jogos. Durante as disciplinas, principalmente práticas, disciplinas de lógica de programação, disciplinas que nós falamos sobre linguagens de programação,
nós podemos sim trazer ferramentas que vocês poderão estar criando aplicações, né? Criando apps, sites, que se você fizer o passo a passo, você vai conseguir aprender como criar apps de celular, como criar jogos, só que vai também precisar muito da dedicação de vocês, certo? Então, se vocês quiserem, a gente pode trazer sim ferramentas para vocês irem até estudando. Começando a ver, você que gosta dessa área de desenvolvimento, você que quer aprender a desenvolver jogos, existem várias ferramentas bem legais. Depois desse módulo, de fechar esse módulo, o inicial, que é esse que nós estamos, que vocês vão pegar aí a linguagem C, depois que vocês aprenderam a lógica, entender o que é variável, o que é função, o que é matriz, as condições, né, se... if, else, while, for, do while, case, todas essas estruturas, vocês vão utilizar elas de uma forma infinita, em todos os lugares, de todas as formas. Desenvolvimento de site, desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de banco de dados, não importa onde vocês irão desenvolver, vocês vão utilizar esses recursos. Então, depois que vocês aprenderam esses recursos, fica muito mais fácil de vocês desenvolverem outras áreas de aplicação. Tá bom? Certo? E aí, voltando aqui para o nosso slide. Já dei a dica aqui para vocês. Esse aqui é o assunto da nossa aula da semana que vem. Tá? Aqui eu só estou citando, né? Estou falando de uma forma... explicando pontos importantes, mas na próxima aula nós iremos estudar, se aprofundar nessa lei, porque vocês como futuros técnicos de informática, nós como estudantes da área da computação, a gente precisa saber, entender sobre essa lei aí de software, tá? O artigo 12 fala o seguinte: violar direitos de autor de programa de computador é uma violação, certo? Pronto, olha aí o ponto. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Vejam aí. Fazer o quê? Simplesmente violar os direitos do autor de um programa de computador. Tem pena sim, né? Pena de detenção de 6 meses a 2 anos de multa. Segundo aí o artigo 61, fala o seguinte: se a violação consistir na reprodução por qualquer meio de programa de computador, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem a autorização expressa do autor ou de quem o represente. Então, imaginem que alguém consiga aí o instalador do Windows 13, que nem lançou, mas do Windows 13. Então, imagine que lançou aí o novo Windows, e aí alguém conseguiu um instalador desse novo sistema operacional, que todo mundo sabe, quem trabalha com essa parte de sistema operacional sabe que é um software proprietário. E além de ser proprietário, ele é pago. Tá? Você paga pela licença de instalar no seu computador. Se na sua empresa, você tem 10 máquinas, 10 computadores, você não pode pagar uma licença e reproduzir nas 10 máquinas. Não, você tem que pagar a licença das 10 máquinas. Por isso que ele é caro e por isso que muitas empresas optam por utilizar um software livre. Então, voltando aqui para o exemplo. Imaginem que aí surgiu um novo Windows. Alguém pegou esse novo Windows, colocou em um CD, fez várias cópias e saiu vendendo. E ainda colocou na internet. E ainda marcou a Microsoft. Né? Ainda marcou a Microsoft ainda. Pessoal, uma criatura dessas, né? Tem pena de uma pessoa dessas. Por quê? Porque ela vai sim, né, sofrer graves consequências. O mínimo aí é multa. O mínimo é multa que ela sofre, né? Porque ela está realizando uma pirataria de um produto. Ela está justamente fazendo isso daqui, ó. Reprodução por qualquer meio de programa de computador
no todo ou em parte, para fins de comércio. Fins de comércio. E ainda sem a autorização expressa do titular, né? Do autor. Então, isso aqui é crime, certo? Qual é a pena? Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Prisão mesmo, né? A pessoa fica presa aí, reclusão de 1 a 4 anos e multa. No artigo 13 fala aí sobre outra violação que tem as suas consequências, né? A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão nos casos de violação do direito de autor e de programa de computador serão precedidas de vistoria, podendo o juiz ordenar a apreensão das cópias produzidas ou comercializadas com a violação de direito de autor, suas versões e derivações em poder do infrator ou de quem as estiver expondo, mantendo aí em depósito, reproduzindo ou comercializando. Então, turma, mais uma vez falando sobre aquele aspecto, né, da cópia, da comercialização de um produto que é proprietário. Então, se já não é correto você pegar uma licença de um software e instalar uma licença que é para uma máquina e você colocar em 20, já não é correto. Se o proprietário souber, né, no caso da Microsoft, se ele souber, com certeza você vai ser de alguma forma autuado. Imagine comercializar esse produto, tá? Então, esses dois casos são erradíssimos. Outro ponto, artigo 14. Independente da ação penal, o prejudicado poderá intentar ação para proibir ao infrator a prática do ato incriminado com a comissão de pena, certo? A ação de abstenção de prática de ato poderá ser cumulada com a de perdas e danos pelos prejuízos decorrentes da infração. Então, imaginem aí, a empresa que ela acaba sofrendo com algo desse tipo, vou falar até no caso, por exemplo, vou falar para vocês um caso das streams, né? Streams de filmes. A Netflix, no caso, que é uma das streams de filmes mais, entre aspas, acessível, né? Que tem hoje no mercado. Ela é muito acessível com relação ao valor. Eles estão tentando criar soluções para impedir que os usuários consigam compartilhar os seus logins e senhas. Por exemplo, quando eu compro o direito de utilizar a stream de filmes Netflix, no caso, eu pergunto, né? Na verdade, a Netflix me pergunta se eu quero para uma tela, para 2 telas, para 3 telas ou 4 telas, por exemplo. Se eu pago para uma tela, significa que ao mesmo tempo, né? Então, imagine, eu tenho o meu computador, eu posso colocar meu login lá. Eu tenho meu celular, eu posso colocar o login. Eu tenho o meu tablet, eu posso colocar o mesmo login. Só que, ao mesmo tempo, só uma tela pode ser executada. Ao mesmo tempo, eu não posso executar no meu celular, no meu iPad, no meu notebook, na televisão. Não dá para executar em todos eles ao mesmo tempo. Se eu paguei para uma tela só e somente. Se vocês possuem para uma única tela, depois testem entrar no seu celular, ou no seu computador, ou na TV, tudo ao mesmo tempo. Ele vai falar que em alguns dos dispositivos ele vai mandar mensagem falando que a quantidade de telas, né, que está sendo visualizada é maior do que o que foi liberado pela stream. Então, se você quer, por exemplo, que você que está em uma cidade, o seu colega que está em outra cidade, ou seu amigo que mora em outra casa, todos vocês querem ter, no caso, a licença, no caso, né,
de utilizar, você pode comprar o direito de utilizar 4 telas, no caso. Então, você pode colocar até 4 contas. Tem até as contas, né, que você consegue criar. E aí, 4 pessoas, cada um vai ter a sua continha que pode utilizar. Então, nesse caso, o que está acontecendo? Eu estou pagando pelo serviço correto que está sendo fornecido. Então, o que a Netflix está tentando fazer? Ela está tentando criar uma forma de impedir com que eu simplesmente pegue o meu login e a minha senha, que é de 2 telas, e eu disponibilize para um monte de gente. E esse monte de gente consegue ter acesso. Aí eu falo, olha, povo, vocês acessam aí de hora tal a hora tal, porque a partir daquele horário quem vai acessar sou eu, no caso. Estão tentando encontrar uma forma de vincular o login e a senha com determinados endereços IPs, né, com determinados computadores, com determinadas máquinas. Isso é uma tecnologia que eles estão tentando desenvolver para impedir com que essa situação aconteça, porque a empresa está sendo lesada. Então, ao invés de 10 pessoas comprarem a licença para utilizar streaming, eles estão vendendo 1, 2, 3, no caso. Isso acaba gerando prejuízo para a empresa, tá? Isso não, eu estou falando no caso da Netflix, mas existem várias outras, né? Disney Plus e muitas outras. Então, esse também é um outro ponto que causa prejuízo para as empresas, tá? E aí as empresas estão tentando desenvolver tecnologias para resolver esses problemas. Na hipótese de serem apresentadas em juízo para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso das informações também a outras partes para outras finalidades. Isso aqui é quando as informações são direcionadas, né, disponíveis de acordo com a realidade de cada dispositivo. Essa lei, eu coloquei aqui no slide para vocês terem mais acesso, tá? Porém, a gente vai trabalhar e vai estudar muito mais sobre ela nas próximas aulas. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos. Se foi ele que criou a tecnologia, se foi ele que desenvolveu todo o know-how, a inteligência para criar, ele pode sim, né, solicitar a apreensão de todos os exemplares. Quem editar uma obra literária, artística ou científica sem a autorização do titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem, né, e pagar-lhe o preço dos que estiverem sido vendidos. Então, imaginem aí que vocês estejam lendo aí a obra Harry Potter, e aí vocês querem começar aí a colocar novos capítulos que a JK não escreveu. Eu acho que o fim do Dumbledore não deveria ser esse, né? Deveria ser aquele. Então, eu vou escrever que modificou a obra e ainda vendeu. Isso é um crime, tá? Isso é um crime. É modificar uma obra literária, uma obra artística ou uma obra científica, sem a autorização do titular. E, além de alterar, sem a autorização, ainda vender, né? Ainda no caso de alguma forma se beneficiar com uma obra, com uma tecnologia, com uma obra artística que não é sua. Não se conhecendo o número de exemplares, né? Então imagine que a justiça não tem ideia da quantidade de exemplares que já foram vendidos, que constitui a edição fraudulenta. Aquela pessoa que agiu de má fé pagará
o transgressor o valor de 3.000 exemplares, além dos apreendidos. Então, isso daí, ó, é algo que é uma lei, tá? É uma lei que está, de alguma forma, defendendo quem desenvolve esses produtos, né? Que desenvolve a parte artística, científica, obras literárias. Quem vender, expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir, estiver em depósito ou utilizar obras ou fonograma reproduzidos com fraude ou com finalidade de vender, obter o ganho, vantagem, proveito, lucro para si ou para outros, será solidariamente responsável com o contrafator, né, nos termos de artigos precedentes, tá? Ou seja, ele será atribuído a culpa, a responsabilidade por aquela ação que foi realizada. Violar direitos de autor e os que eles são conexos, né? Então a gente já viu que no caso, existem penas, existem detenções, existem multas que são direcionados para quem for de contra ao direito do autor sobre uma criação, tá? Outro ponto importante, pessoal, que a gente precisa começar a observar é que se a violação consistir no oferecimento ao público mediante a cabo, fibra ótica, satélites, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou a produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinado, de alguma forma, né, com o intuito de lucro, direto ou indireto, novamente, sem a autorização expressa do titular, conforme o caso do autor, do artista, do intérprete ou executante do produto, ele irá sofrer algumas consequências. O primeiro ponto é reclusão, né, a multa, reclusão de 2 a 4 anos, e sempre vem também a multa, né? Sempre a multa vai estar presente. E aí, turma, outro ponto importante. Outro ponto, quando a gente fala de software, a gente fala de patente. Patentear o software. De alguma forma, registrar que aquele produto foi criado e produzido por determinadas pessoas, né? Por determinada instituição, por determinado cientista. Patentear algo é muito importante também. Na área científica, o pessoal da área científica já tem um grande costume de realizar patentes. Então, o pessoal das universidades, né, que criam novas soluções, que criam novas tecnologias, eles já possuem esse costume de criar, testar e já patentear aquela solução. Então, quando a gente fala de patentear softwares, o Brasil, LPI, referente a esse artigo, não se considera intervenção nem modelo de utilidade. Descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos, um ponto. Concepções puramente abstratas, outro ponto. Esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros. É um outro aspecto que não é considerado. Programas de computador em si, no caso. Apresentação de informações, também um outro ponto. Lá nos anos 80, né, pedidos descreviam de métodos a resolução de problemas técnicos também, concedidos desde que não houvessem referência direta ao software de invenção, continha o termo do programa de computador. Deferidas, ou melhor, desde que a reivindicação reformulada para eliminar qualquer referência direta do software ou a função implementada por software na prática, apenas questão de termologia. Então,
em alguns anos atrás, algumas características para determinar patentes, elas não eram bem esclarecidas, né? Não eram bem específicas, mas hoje existem métodos, existem aspectos que precisam ser respeitados para que aconteça a patente de um software. Métodos e equipamentos para a execução de vários programas e aplicações, né, concomitantemente em um sistema de processamento. Processo para desenvolver programas, né, métodos para compreensão e descompressão de um conjunto de dados, processo em um conjunto para efetuar uma divisão aritmética aproximada. Essas são algumas características que podem, sim, ser desenvolvidas aí pelo IMPI. Se resolve problema técnico e produz efeito técnico, tá? Também pode ser patenteável, né, no Brasil. Outro ponto. Efeito técnico, atividade inventiva, ou maior rapidez, um melhoramento do produto, compreensão de dados. Maior acuidade nos resultados, também é um outro aspecto que pode sim ser feito patente. Então, todos esses recursos, pessoal, a gente pode trabalhar em cima da criação de patentes de um produto, tá? Sobre patente, a gente vai também falar muito mais sobre esse aspecto na próxima aula, quando a gente falar também sobre a parte da lei que rege todas essas dimensões de como criar e de como registrar um produto, tá? Galerinha, nós chegamos agora na hora da nossa aula que a gente precisa se direcionar para o momento de relembrar, de exercitar, tá? É o momento de nós realizarmos algumas questões, certo? Então, é a hora de praticar. Agora, nós vamos vamos responder algumas questões que falam um pouco mais sobre a criação de marcas, sobre a criação de projetos, se é algo patenteável, se é algo que não é patenteável. Então, aqui, sempre eu trago para vocês questões de múltipla escolha. Questões de múltipla escolha. E nessas questões de múltipla escolha que eu trago para vocês, eu gosto que vocês observem principalmente as questões assertivas e as não assertivas. Porque a gente aprende muito também com aquilo que é verdadeiro ou é falso, tá? Então a gente também tem muitas coisas que a gente precisa aprender. Todas essas questões que eu trago para vocês são todas de concursos da área da informática. Então, eu já conversei com vocês que quando vocês terminarem o curso técnico de vocês, vocês poderão prestar concurso para várias instituições que precisam de técnicos de informática. E nesses concursos é comum ter disciplinas específicas, disciplinas próprias do curso, tá? Então, é comum ter questões de diversas áreas. Então, olha aqui. Eu trouxe para vocês essa questão número 1. A descrição dessa questão é bem longa, como vocês podem observar. Então, a gente precisa ler com atenção, com cuidado. E nós vamos tentar juntos responder essas questões. Primeiro ponto. Segundo a Lei 9.609, que é a lei que ela dá direcionamento sobre a criação de softwares, tá? Que rege vários pontos que acabam assegurando quem cria softwares, fala o seguinte: de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programas de computador, sua comercialização no país e dar outras providências, programas de computador e a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento de informação, dispositivos, instrumentos
ou equipamentos periféricos baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. Com base nessas informações, analise a alternativa incorreta. Então, esse tipo de questão é a que eu mais gosto, que ele pede a incorreta. Porque nesse caso nós teremos mais questões corretas do que incorretas. Então, a gente consegue aprender muito mais com essas questões. Então, aqui ele está expressando tudo que essa lei fala, tá? Então, essa lei, ela dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual. Mas não é a propriedade intelectual de qualquer produto. São dos produtos de programas de computador, certo? De programas de computador. Então, vamos tentar entender um pouquinho as alternativas. Vou colocar aqui para vocês e nós vamos ler juntos. Primeiro ponto, letra A, letra B, letra C, eu acho que vai até a letra E. Pronto. A letra A. A letra A fala o seguinte: o regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no país, tá? Então, esse regime de proteção à propriedade intelectual é a mesma também que rege os direitos autorais de obras literárias? É verdadeiro ou é falso? Letra B. Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais. Esse aspecto aí a gente conversou lá no início também, nós falamos sobre esse aspecto, tá? Aos direitos morais. Ressalvado a qualquer tempo o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se às alterações não autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação. Com o que nós lemos, nos slides, com o que nós conversamos, essa questão, a letra B, ela é verdadeira ou é falsa? Lembrando que a gente está procurando a falsa, tá? Então, aqui possui 4 verdadeiras. Letra C. Fica assegurada a tutela dos direitos relativos ao programa de computador pelo prazo de 50 anos, contados a partir do 1º de janeiro do ano subsequente, ou da sua publicação, ou, na ausência desta, a sua criação. Essa letra C, verdadeiro ou é falsa, tá? Letra D de dado. A proteção aos direitos referentes à propriedade intelectual de programa de computador depende de registro. Então, a proteção aos direitos referente à propriedade intelectual de programa de computador depende do registro. Isso é verdadeiro ou é falso? E a letra E fala o seguinte: os direitos atribuídos pela Lei 9.609 ficam assegurados aos estrangeiros, tá? Estrangeiros domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil direitos equivalentes, tá? Qual dessas alternativas é falsa? O que vocês acham? O pessoal aqui já começou a responder, O pessoal aí de Santa Cruz dos Milagres, eles já colocaram aqui a opinião de vocês. De acordo com o que vocês leram, de acordo com o que foi que a gente discutiu um pouquinho, diante dessa lei, qual dessas alternativas é a incorreta, tá? Qual é a incorreta? E aí eu quero saber do restante do pessoal, certo? O pessoal de Pajeú do Piauí,
Pessoal de Massapê também já respondeu. Pessoal de Santa Cruz dos Milagres também já responderam, né? Aqui a alternativa deles. Então, a maior parte aqui da turma acha que, no caso, né, não se aplica ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais. Certo? Vamos dar uma olhada. Vamos aí ver qual é a alternativa incorreta. Olha aí. Olha aqui, pessoal. Nesse caso, a gente tinha conversado anteriormente um dos artigos que fala assim, né? Que no caso, a letra B, que foi a maioria do pessoal que achou que era a letra B, não se aplica ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais. Lá tinha um slide que falava só que realmente não era destinado essa lei à parte moral. Tá? Não era a parte moral, certo? Ressalvado a qualquer tempo o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alterações ou não autorizadas. Isso aqui é verdadeiro, viu? Isso aqui é verdade, certo? Outro que poderia ficar aí com dúvida de vocês era a respeito do regime de proteção da propriedade intelectual do programa do computador, ser referido aí ao mesmo conjunto das obras literárias. E realmente isso é verdade. Ele realmente fica em conjunto, tá? Também na parte das obras literárias. Então, aqui no caso, a afirmativa que não é correta é a letra D de dado. Por quê? Porque aqui está falando assim, ó, a proteção aos direitos referentes à propriedade intelectual de programa de computador depende do registro. Depende exclusivamente do registro. E nós tínhamos conversado que quem depende do registro é os direitos de propriedade industrial, certo? E não de propriedade autoral. Industrial é que obrigatoriamente você precisa do registro para você ter a titularidade. No caso da proteção do software, no caso, não precisa especificamente do registro para você ter a parte da titularidade, certo? Então, o que está errado aqui é que ele está afirmando que depende do registro. E, na verdade, a proteção aos direitos referente à propriedade intelectual não precisa exclusivamente você ter o registro do produto, não, tá? Como titular. Outra questão de número 2. Assinale as afirmações, né? A afirmação, no caso. A afirmação, é só uma. A afirmação incorreta. Primeiro ponto, letra A. O registro da marca perante ao IMPI tem caráter constitutivo. Letra B de bola. Marcas semelhantes podem coexistir para identificar produtos distintos e sem afinidade mercadológica, segundo o princípio da especialidade. Letra C. O registro da marca garante ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. Então, imagine que você criou uma marca, né? Então, se você registrou, o registro da marca garante ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. Letra D. Segundo a legislação brasileira, na indenização pelo uso indevido de marca, os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado. E a letra E, o pedido de prorrogação do registro de marca pode ser realizado a qualquer momento, desde que durante a sua vigência, no caso. Então, aqui, turma, eu vou responder junto com vocês, porque a gente vai começar a discutir todas essas questões, certo? Olha aí. A questão incorreta é o pedido de prorrogação do registro de marca pode ser realizado a qualquer momento.
a qualquer momento, desde que durante a sua vigência. Esse daí é o que se refere à parte errada, tá? Então, a marca, se você cria uma marca e você registra uma marca, imagine que você está criando uma empresa agora. Você criou uma empresa, você criou uma logo para a sua empresa, você criou um nome, uma identidade visual e você registrou. Você tem licença, você tem direito, né, de utilizar aquela marca dentro do território brasileiro. Então, ó, segundo a legislação brasileira, o registro de marca garante ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. Sobre esse ponto, tinha até uma influencer no Instagram, que eu até acompanhei o caso dela no período. Só que eu sou péssima de nome, eu me esqueço. Mas eu só sei que ela era uma doceira. Ela fez muito sucesso na internet, fez muito sucesso mesmo. Ela começou a criar doces, né? A vender doces no período da pandemia. E ela começou a criar uma marca, ela tinha uma identidade, tinha um nome da marca dela. Começou a crescer muito mesmo. E aí chegou um momento que alguém entrou em contato com ela, falando que ela estava utilizando uma marca de uma forma indevida, porque aquele nome, né, aquela marca que ela estava utilizando já era registrada, já pertencia a outra empresa. Então, a pessoa entrou em contato com ela, acredito que foi a dona da empresa, entrou em contato com ela e pediu para ela modificar o nome da marca, o nome da loja de doces dela. Porque se ela não modificasse de forma, né, de uma forma mais amenizada, né, mais pacífica, ela iria entrar na justiça e provavelmente ela ia acabar sendo prejudicada, né, ia precisar pagar uma multa alta e acabar perdendo aí a marca dela, talvez os clientes, o Instagram, de uma forma até bem ruim para toda a empresa. Então ela sofreu muito porque ela já tinha criado uma identidade visual junto com a marca. Só que alguém já tinha registrado essa marca, né? Essa marca, esse nome dessa empresa já era de uma outra empresa, de um outro estado, de uma outra região. Mas mesmo assim não poderia, ela não poderia utilizar. Então ela precisou fazer o quê? Ela precisou mudar o nome da empresa dela, mudar a logo, mudar tudo para ela não ser prejudicada. E isso acontece, tá? Então, é por isso que quando você vai criar uma empresa, independente de qual segmento você utilize, é importante que você observe se aquele nome que você está utilizando ou aquela imagem que você às vezes pega da internet e acha que aquela imagem, só porque está ali na internet de boa, você pode utilizar para colocar na sua logo, vai ficar tudo tranquilo, mas isso não é desse jeito, tá? Então, se você vai criar uma empresa, vai criar alguma loja, vai criar algo comercializável, tenha atenção na hora de registrar sua marca, registrar sua patente. Teve um tempo que eu estava querendo aí abrir uma loja, e eu fiquei preocupada, né, com relação a isso, porque eu já tinha visto o problema dessa moça, dessa influencer do Instagram, que já tinha passado por isso. Então eu entrei em contato com um amigo, que ele era estilista, e aí ele trabalha com essa parte de criação. Então se você quer criar algo diferente, algo significativo, é melhor você criar algo, né? Pedir para alguém que trabalha nessa área de design, elaborar uma logo para você, verificar, tem toda aquela parte de cores, né? Do significado da marca, para você não ter problema com multa. Ah, mas a minha marca só vendo aqui na minha cidade, tudo mais. Pode ser, muita gente utiliza outras marcas de forma indevida, né? Marcas grandes para colocar aí nos letreiros das suas lojas, mas isso não é correto. Se a sua loja, de alguma forma, tomar uma proporção muito grande de vendas,
Imagine aí, entrar na boca do povo de uma forma boa, né? E a sua loja acabar sendo reconhecida, sendo vista, isso provavelmente em pouco tempo vai chegar nos olhos e nos ouvidos do dono da marca. Então, para você não ter nenhum tipo de prejuízo, para você não ser um infrator de nenhum tipo dessas leis, quando fala de uso indevido de marca, é melhor você criar a sua própria logo. Própria logo, próprio nome da empresa, é muito melhor para você, tá? Então, isso acontece bastante, isso é mais comum do que a gente imagina. Outra questão, né? A terceira questão. No tocante à natureza, à forma de apresentação e aos princípios legais das marcas, assinale a opção correta. E aí nós temos algumas alternativas. Marca de certificação é aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de determinada entidade. Então, marca de certificação é aquela usada para identificar produtos ou serviços, tá? Outro ponto, letra B. Marca coletiva é aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas. Isso daí é a outra alternativa. Letra C. O sinal constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos, cuja grafia se apresenta sob forma fantasiosa ou estilizada, é considerado marca mista. Então, o sinal, né, o formato constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos, cuja grafia se apresenta sob forma fantasiosa ou estilizada, é considerada aí como uma marca mista. Letra D de dado. Letra D de dado fala o seguinte: marca notoriamente conhecida detém proteção especial em todos os ramos de atividade, apresentando-se como exceção ao princípio da territorialidade. Essa daí é a outra alternativa. E a letra E fala o seguinte: marca de alto renome, registrada no Brasil, lança proteção em seu ramo de atividade, apresentando-se como exceção ao princípio da especialidade. Então, é como se você estivesse criando aí uma marca de um segmento específico, você detém aí o direito, né, daquela marca naquela região. Então, diante dessas alternativas, vamos aí verificar qual é a alternativa correta. Então, olha aí. A alternativa correta está falando que é considerada como uma marca mista aquela marca que tem conjuntos de letras, né, de figuras, de grafias estilizadas, é considerada uma marca mista. Então, existem marcas que é só uma logo. Agora está muito na moda você pegar o nome e o seu nome e as letras do seu nome juntas formam um símbolo, por exemplo, né? Tem muita gente fazendo isso. Tá agora uma febre, né, em vários lugares. Nunca encontrei o meu nome. Tenho vontade de encontrar o meu nome, né? Mas, no caso, eu nem poderia patentear, nem poderia utilizar como marca, porque talvez já seja utilizado até por outras pessoas. Então, no caso, turma, existem essas grafias, eu acho muito interessante. Tem um povo que faz assim, ó. Então, imagine, pego até assim, ó. Eu vou pegar o nome Ana, que é menor. Aí, eles pegam o A, colocam, aí marca o A, né? Aí, coloca já o N, tipo assim, ó. Aí, já colocou o N. Aí, coloca o outro A, por exemplo. Algo assim. É porque eu não sou estilista, né? Vixe, não deu pra ver, foi nada, né? Eu acho que com amarelo fica ruim.
Vou mostrar aqui para vocês. Então, imagine aqui, coloquei o A, aí marca aqui o A que já foi registrado. Aí tem um pessoal que marca que escreve outra letra. Aí tenta colocar mais uma letra aqui, por exemplo, outro A e forma Ana, no caso. Tá péssimo aqui. Mas tem um povo que faz agora umas marcas assim muito, muito loucas que dá super certo. Eles entendem o que eles fazem. É um registro também, uma forma muito interessante de criar uma grafia. Essas marcas que têm figuras, letras, símbolos estilizados, elas são chamadas de marca mista, tá? Essa daí é uma característica bem específica da criação de marcas, certo? E aí, turma, é importante que a gente compreenda que toda marca, ela precisa ter o seu registro, né? Ela precisa ter o seu registro. Então, na hora de criar uma marca, você precisa já ter a sua intenção. Do que você quer comunicar para aquela marca? Qual é o nome da empresa? Quais são as cores que serão utilizadas? Tudo isso, até o padrão de cor, precisa ser registrado junto com a marca, tá bom? Outra questão, né? Nossa última questão. É possível registrar como marca? O que é possível registrar como marca? Vamos aí verificar qual é a alternativa correta. A letra A fala assim: qualquer forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismos, isoladamente ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou símbolo. Essa daí vocês conseguem responder junto comigo, certo? Essa quarta questão. Será que a letra A é a correta? Próximo. Brasão, armas, medalha e emblema. Está perguntando, né? Se brasão, armas, medalha e emblema podem ser registrados como marca. Letra C. Indicação geográfica. Letra D, né? Sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda. Então, sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda. Então, imaginei jargões que são utilizados em propagandas. Isso pode ser patenteado, isso pode ser registrado como uma marca. Então, imaginei um artista que tem um costume de falar sempre a mesma coisa, né? Que já é um jargão, já é uma frase dele, que ele gosta de utilizar, por exemplo. Tá? Sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda. Será que pode ser utilizado? Será que pode registrar como marca? E letra E. Termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, e que tenha relação como produto ou serviço a distinguir. Tá? Qual dessas daí vocês acham que é mais viável que possa ser registrado como marca? Se você tiver uma dessas daí, se você criou uma dessas, qual dessas daí você acha que é mais indicado para você fazer aí, no caso, a patente, registrar a sua marca? Então, é exatamente, né? O pessoal, deixa eu dar uma olhada, foi o pessoal de Massapê, respondeu, estão corretíssimos, né? Letra A. Como foi falado anteriormente, figuras, letras, algarismos isolados, né? Acompanhados por desenhos, imagens estilizadas, figuras, símbolos, podem sim ser registrados, tá? Registrados como marca. E nas outras alternativas, nós podemos identificar algumas opções que não são aceitas como registro de marca, tá certo? Galerinha, eu queria aí que vocês, né, de alguma forma tentassem ler algo referente à lei, que eu passei anteriormente para vocês, e na próxima aula da próxima semana nós iremos continuar esse conteúdo, tá certo? Um forte beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, turminha. Tchau, tchau.